Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live, né? Infelizmente eu tive um imprevisto e não pude iniciar na hora, mas estamos iniciando agora. E essa live é para tratar sobre o nosso primeiro livro aí do Clube de Leitura, do Café Literário. Aí eu vou estar falando sobre o autor desse livro, sobre a obra, paralelos com a vida real também, né? Tanto da questão da ficção quanto da questão da realidade e como a gente pode usar o conteúdo de um livro como esse para estar ensinando ciências aos nossos filhos ou mesmo complementando, né, assuntos que eles estejam estudando. Por exemplo, se eles forem estudar sobre o sistema solar, um livro como esse vai ser um recurso muito bom e muito útil para eles aprenderem mais ainda e até mesmo fixar diversos conceitos e diversos conhecimentos sobre astronomia, sobre geografia e vários outros assuntos que eu vou abordar ao longo dessa live. Desde já sejam bem-vindos aí quem estiver entrando no ao vivo e também quem vier acompanhar a gravação dessa nossa live, né? Seja aqui pelo Instagram, seja no nosso canal no YouTube. Boa noite, professor Rodrigo. Seja bem-vindo. E sejam bem-vindos cada um de vocês também que estão entrando aí para nos acompanhar. E desde já, cada um que vai acompanhar essa gravação também. Eu entendo que por conta do horário, nem todo mundo que participou, né, da nossa leitura vai poder acompanhar nesse horário, mas a gravação vai ficar disponível. Então, para iniciar, eu gostaria de iniciar falando um pouco, né, sobre essa relação de ensino de ciências por meio da literatura. É importante destacar que às vezes a gente vê ou aprendeu na escola, né, que ciências só se aprende de uma determinada forma, ou que qualquer assunto que a gente queira aprender, existe um passo a passo para se aprender. Só que cada pessoa é diferente uma das outras, tem suas semelhanças, mas também tem suas diferenças. E cada pessoa aprende de formas diferentes, mas basicamente todos nós aprendemos e gostamos bastante de ouvir, ler e assistir histórias. Por mais diversificado que seja o gosto das pessoas, né? Uns gostam, por exemplo, de filmes de ação, outros de filmes de romance, de fantasia, comédia, terror, guerra, luta, aventura e por aí vai. Todos nós gostamos essencialmente de ler, ouvir e assistir histórias e acompanhar histórias. Inclusive o nosso povo, né, o povo brasileiro é um povo que, devido à nossa cultura, é um povo noveleiro, ou seja, gosta de acompanhar longas histórias. E também histórias mais curtinhas, né? Como o hábito que normalmente não somente os jovens têm, mas até mesmo os mais velhos e mais adultos também têm, de maratonar séries, maratonar trilogias de filmes ou franquias de filmes. E tipo, quando você para pensar no ensino de ciências, quais livros ou quais autores a gente pode aliar ao ensino de ciências e ao mesmo tempo tendo o recurso de boa literatura? Por isso que eu preferi, né, começar pelos livros de Júlio Verne, porque é um livro, os livros dele são amplamente traduzidos para mais de 100 idiomas, né, ou 100 línguas, e também amplamente conhecido, e fora que é de fácil acesso, né? Praticamente todo mundo hoje em dia pode ter acesso aos livros de Júlio Verne, quer seja impresso, quer seja em formato de e-book, quer seja emprestado, enfim, ou até mesmo audiobook, né? Como no início do Café Literário, eu compartilhei também o link de alguns audiobooks que tem no próprio YouTube, tanto em português quanto também em inglês e acredito que também em outros idiomas. E além de tudo, né, é interessante que Júlio Verne era cristão. Ele era cristão católico, né? E ao longo dessa obra aqui mesmo, ele evidencia a fé dele não somente na existência de um Deus e de um Deus criador, tanto que essa palavra criador é repetida para mais de, se não me engano, 5 vezes ou 6 vezes no livro, bem como a palavra Deus está diversas vezes presente nesse livro dele, e também ele cita a questão de Adão e Eva, né? Cita os personagens bíblicos Adão e Eva.
e vários outros assuntos que, direto ou indiretamente, ele faz referência à fé dele e à fé cristã em si. E pensar ou falar sobre Júlio Verne e as obras dele é interessante porque ele é considerado o pai do gênero literário de ficção científica. Ou seja, ele é aquele que primeiro escreveu obras e livros ou histórias, né, envolvendo a temática científica, tendo como produziu histórias tendo como pano de fundo assuntos científicos, né? Por exemplo, aqui nesse livro da Terra-Lua, basicamente ele é uma ficção que trata da viagem do homem à Lua. Tem os outros livros dele também. Tem vários outros livros que ele escreveu. Se não me engano, ele escreveu para mais de 100 livros. Mas tem esse box aqui que eu comprei, que é da editora Príncipes, e eu adquiri pela livraria Família Cristã. Nesse livro aqui, A Ilha Misteriosa, basicamente é uma viagem, né, numa ilha misteriosa. Eu ainda não li, mas pretendo ler, e a temática gira em torno de uma ilha, né? Tem esse aqui, 5 semanas em um balão, ou seja, balonismo, viagem aérea, observação, né? Enfim, todo esse processo de viagem em um balão e os benefícios científicos ou mesmo turísticos que ela traz. 20.000 léguas submarinas, para quem gosta de filmes, né, envolvendo a temática de submarino, guerra, explorar, ou mesmo documentários, né, explorando esse ambiente submarino, oceanografia, biologia marinha, fica a dica aí de livro e de história. Também tem Viagem ao Centro da Terra, um bom livro para estudar a geologia, o formato da Terra, a formação da Terra, placas tectônicas e por aí vai. A partir desse livro aqui, eu mesmo utilizando esse livro como um recurso no ensino e no aprendizado dessas temáticas envolvendo as ciências da Terra, né? Quer seja geologia ou quer seja geografia em si. E o livro base que a gente está utilizando, esse primeiro livro, né, onde vocês podem aprender e ensinar sobre sistema solar, astronomia, geografia, história da ciência, história da astronomia e vários outros assuntos. Eu estou gostando dessa leitura, é o primeiro livro de Júlio Verne que eu leio por inteiro, né, início, meio e fim. Praticamente eu concluí essa leitura em torno de um mês e alguns dias, se não me engano. Quem tiver participado desse desafio aí, puder fazer seus comentários também sobre essa obra, vão ser bem-vindos aí, né? Podem comentar aí também, pessoal. Ou mesmo tenham lido outros livros de Júlio Verne. Então, basicamente, em cada livro de Júlio Verne, ele traz uma história, traz uma ficção, tendo um plano de fundo científico. E, é interessante que através dessas histórias, a gente lendo com os nossos filhos ou mesmo com os nossos alunos, trazendo esse tipo de material, enriquece mais ainda o ensino de ciências, porque nossos filhos, nossas crianças, adolescentes e jovens, por meio dessas histórias, eles vão memorizar mais facilmente diversos conceitos científicos e diversas ideias científicas. Por exemplo, nesse livro da Terra-Lua, por diversas e diversas vezes, Júlio Verne usa diversas medidas de peso e massa, medidas de comprimento e altura, medidas de tempo, medidas de temperatura também. Então, se você pretende ou está ensinando sobre esses assuntos, o seu filho ou o seu aluno lendo um livro como esse, uma história como esse, ainda que na aula ou por meio de outras ferramentas que você use, ou métodos, enfim, ou materiais que você use, seu filho não memorizar esses conceitos, né, essas medidas e tal, por meio de uma história como essa, ele vai se lembrar da história, ainda que não se lembre com riquezas de detalhes, mas vai se lembrar da história, e consequentemente essa leitura que ele faz de um livro como esse vai ser uma leitura linear, início, meio e fim. Ele vai lembrar o enredo da história, detalhes da história, e um gancho vai puxando o outro. Uma coisa vai trazendo à memória a outra. Então, a leitura traz diversos benefícios.
E a prática da leitura em voz alta, o ensino de ciências por meio da literatura, vai trazer diversos benefícios para o ensino de ciências, quer seja em casa, no contexto da educação domiciliar, quer seja no contexto escolar, né, do ambiente escolar, de sala de aula, de universidade, enfim. Vai enriquecer mais ainda, porque enriquece o vocabulário, enriquece o imaginário, né, das nossas crianças e dos nossos jovens, alfabetiza eles cientificamente falando, porque ainda que eles não tenham aprendido, ainda que eles não dominem certos conceitos com profundidade, eles vão estar familiarizados, ou pelo menos basicamente familiarizados com diversos conceitos científicos ou diversas temáticas científicas. Por exemplo, num livro que trata sobre viagem à Lua, o autor ele trata sobre vários assuntos. Eu até separei alguns assuntos aqui e algumas páginas, né, que o autor se aprofunda nesses assuntos. E só para quem não leu esse livro ainda, né, basicamente o enredo desse livro, o enredo dessa obra, é que após a Guerra da Secessão era justamente uma guerra entre a parte norte e a parte sul dos Estados Unidos, uma parte que era a favor da escravidão e outra parte que era contra, fora vários outros períodos de guerra que os associados, né, os membros do Gun Club fizeram parte e participaram, né? Eles chegaram a um período de paz, que não estava tendo guerra nos Estados Unidos nem guerra no mundo. E eles até estavam pensando, meu irmão, o que a gente vai fazer da vida agora? Que guerra a gente pode provocar aí ou mesmo buscar para sair desse ócio, dessa ociosidade? Aí é quando, de repente, o presidente do Gun Club, que é o presidente Barbicane, ele vem com uma ideia mirabolante, né? Uma ideia que espanta todos, mas também cativa todos os membros, que é a ideia de lançar um projeto na Lua, ou seja, de atirar na Lua, de meter uma bala na Lua, literalmente falando. E ao longo de todo esse projeto, de todo o desenrolar desse trabalho deles, né, o que antes era a ideia de lançar simplesmente um projeto na Lua, de atirar na Lua, se tornou um projeto de enviar um homem à Lua e depois de enviar várias outras coisas, né? Eu não vou dar spoiler de como a história se conclui, mas basicamente o enredo da obra é essa. Se trata justamente de um clube de vários veteranos de guerra, militares, artilheiros, engenheiros, cientistas e por aí vai, que eram dedicados à guerra, né? E que eram dedicados a criar invenções ou desenvolver a indústria bélica e militar. E eles se voltam, nesse período de paz, eles se voltam a um novo empreendimento científico e tecnológico, que é de enviar um projétil à Lua. E ao longo de toda essa história a gente vai vendo o desenrolar e as implicações desse projeto inicial, que no início eles começaram com uma ideia, mas ao longo do desenvolvimento, do desenrolar da história, né, várias coisas vão acontecendo. E ao longo de cada capítulo também a gente vai aprendendo, se familiarizando, no meu caso, né, relembrando de vários assuntos de ciências que eu estudei, por exemplo, elementos químicos, essa questão das medidas de peso, massa, comprimento, altura, tempo, a questão da geografia, a questão da história de ciência também, a história da astronomia, informações diversas sobre a Lua, o trabalho de divulgação científica, a corrida espacial e vários outros assuntos que vão sendo abordados ao longo dessa história, ao longo desse livro. E uma questão importante a ser dita, né, é que mesmo essa sendo uma história ficcional, ou uma história fantasiosa, por assim dizer, ela tem vários paralelos com a realidade. Ela tem vários paralelos. Esse livro e essa história foi publicada em torno de 106 anos, ou mais de 106 anos atrás, ou seja, mais de um século atrás. Ou pelo menos, em relação à primeira viagem, ao primeiro momento em que o homem foi enviado à Lua e pisou na Lua, foi com a diferença de 106 anos. Entre o momento que Júlio Verne publicou essa obra dele e o momento em que o homem foi enviado à Lua pela primeira vez e pisou em solo lunar, ou seja, uma diferença de mais de um século.
mas mesmo sendo uma obra ficcional, ela tem diversos paralelos com a realidade. Por exemplo, no livro é citado um personagem chamado Armstrong, mas esse Armstrong nada tem a ver com o Neil Armstrong. Para quem não sabe, o Neil Armstrong foi o primeiro homem, ou pelo menos fez parte da primeira tripulação dos primeiros seres humanos a serem enviados à Lua e pisarem em solo lunar. Os primeiros, desses três, os primeiros, né, que realmente de fato pisaram na Lua foi Neil Armstrong e Buzz Aldrin, que inclusive era cristão, né? Pelo que eu pesquisei em algumas leituras, infelizmente ele veio a se desviar da fé. Não sei como concluiu a vida dele, mas até esse momento dele ir à Lua e tudo mais, ele era cristão, inclusive pediu permissão do pastor dele para realizar a Santa Ceia, né? Ou comungar lá no espaço, lá na Lua. E esse momento se tornou bastante conhecido, né, e bastante interessante. E é interessante observar esse paralelo entre esse personagem. Júlio Verne escreve uma história que na vida real só vai acontecer depois de mais de um século. Muitas das coisas que Júlio Verne escreve nas obras dele, ou escreveu nas obras dele, de fato vieram a existir, de fato vieram a acontecer muitas realizações científicas e tecnológicas, dentre elas essa grande realização do homem de fato ter ido à Lua. E, inclusive muitos se questionam, não será que o homem foi de fato à Lua? Aqueles vídeos que a NASA faz, as fotos e tudo mais, a montagem foi feita no estúdio e tal, isso, aquilo, outro. Pessoal, não é só a NASA que faz investigação astronômica, desenvolve tecnologia aeroespacial, tem missões tripuladas ou não tripuladas para a Lua e para Marte. Existem várias outras agências, vários outros governos do mundo todo empenhados nessa corrida espacial. 3 grandes exemplos, quer dizer, 4 grandes exemplos. A Rússia, a Índia, a China e Israel. 4 nações que estão amplamente empenhadas nessa corrida espacial atual, né? De desenvolver tecnologias, de enviar satélites, sondas, missões e por aí vai, de participar de iniciativas internacionais. E inclusive o nosso próprio país. Ainda que a gente não tenha um programa espacial robusto, né, como a NASA tem, ainda assim a gente tem uma agência espacial, a gente tem bases, por exemplo, é o caso da base de Alcântara, lá no Maranhão, que envia satélites ao espaço e também serve como base, né, pela posição geográfica que ocupa no planeta, serve como base para iniciativas de outros países em cooperação com o nosso país. Então, ao pensar e ao se questionar sobre se de fato o homem foi à Lua ou não, pesquisem muito mais, se aprofundem muito mais antes de dar ouvido a vídeos de teor conspiracionista, enfim, de teor duvidoso. Porque é aquela coisa, se a NASA inventasse uma história ficcional de que o homem foi à Lua quando não foi, os outros países iriam desmentir essa história. Iriam comprovar que aquilo era fake, né? Aquilo era mentiroso, era enganoso e tudo mais. Mas não. Tanto americanos foram à Lua e desenvolveram suas iniciativas aí não tripuladas, quanto também outras nações têm desenvolvido suas missões, suas viagens, seus projetos e suas tecnologias também. Como eu disse, né, dei o exemplo dessas 4 grandes nações aí que desenvolvem projetos voltados para o espaço. E fora que, ao pensar sobre essa questão do homem ter ido à Lua ou não ter ido à Lua, cabe a gente pensar e pesquisar a quantidade que existe de projetos, de agências e de iniciativas envolvendo essa questão espacial. Inclusive o Elon Musk, que tem a SpaceX, ou seja, uma grande empresa aí envolvida nessa questão do turismo espacial, de viagem espacial. E, inclusive, quando o pessoal pergunta a mim pelo direct, ou mesmo pela caixa de perguntas, né, se o homem já foi à Lua, por que ele não volta de novo para a Lua? Pessoal,
A Lua é o corpo celeste mais conhecido pelo homem, até mais do que o próprio planeta Terra. Nós, seres humanos, conhecemos mais a Lua do que o nosso próprio planeta. A gente conhece cada detalhe da Lua, cada parte da Lua, inclusive a parte oculta da Lua, a parte que não fica voltada para nós, né? Para quem não sabe, a Lua, no processo dela de girar em torno do nosso planeta, praticamente o processo de rotação dela girar em torno do seu próprio eixo, é praticamente sincronizado com a rotação do nosso planeta. Então, basicamente, a Lua sempre fica com a mesma face voltada para a Terra, enquanto que a face oculta da Lua fica voltada para o espaço. Então, por que o homem não foi à Lua novamente? O homem foi à Lua diversas vezes e existem diversos registros e evidências acerca disso. Por que o homem não volta à Lua? Porque nós já conhecemos diversos e temos muito mais informações sobre a Lua do que sobre nosso próprio planeta. Só para vocês terem ideia, né? Nós já exploramos muito mais a Lua e até mesmo muito mais Marte do que as regiões oceânicas, né, do nosso planeta. A gente conhece muito mais o espaço do que os nossos oceanos e mares, do que as profundezas dos nossos oceanos. Tanto que, vez ou outra, quando sai um vídeo novo aí, né, sobre zonas abissais, sobre a vida marinha nas zonas mais profundas dos diversos oceanos, a gente se surpreende com os animais e a vida presente nesses ambientes, ou mesmo com diversas descobertas que os cientistas e exploradores, mineradoras, empresas, né, ou mesmo grupos científicos fazem ao explorarem essas regiões, para ver o quanto nos falta de conhecimento, o quanto somos ignorantes acerca da realidade do nosso próprio planeta. E, inclusive, cabe ressaltar que há missões, sim, para o homem voltar à Lua, e não somente voltar à Lua, mas colonizar a Lua, passar a habitar na Lua, e também usar a Lua como um porto espacial, como um trampolim espacial do homem colonizar e abastecer naves, sondas, satélites, enfim, tanto em relação à Terra, né, essa ponte Terra-Lua e essa ponte Terra-Lua-Marte. Ou seja, existe a missão Artemis, que basicamente é um projeto de colonizar a Lua, ou do homem criar estruturas de colonização na Lua, de utilizar a Lua como um porto, né? E, consequentemente, se tornar muito mais fácil a viagens tripuladas ao planeta Marte. Pesquisem depois sobre a missão Artemis e outras iniciativas também. Quanto a essa iniciativa, infelizmente, né, não são iniciativas que dependem somente dos Estados Unidos ou mesmo dos países europeus, são iniciativas que dependem da influência e participação direta e indireta de vários países. Por conta de todo esse contexto de guerra e de conflito armado, né, entre a Rússia e a Ucrânia, infelizmente muito dessa missão e de outras missões também, iniciativas de missões ao espaço, à Lua, a outros planetas do nosso sistema solar, a observação astronômica foi amplamente afetado. Amplamente mesmo. Inclusive tem diversos vídeos do Sérgio Sacani, do Space Today, tratando um pouco de como esse conflito, né, afetou o trabalho científico no que se refere ao homem ir ao espaço, ao homem observar as estrelas, galáxias, esse trabalho científico, né? E quando a gente lê o livro da Terra-Lua, é interessante ver toda a logística que o Gun Club faz para construir o projétil, para encontrar um local adequado para construir e lançar esse projétil, bem como construir o canhão também, para conseguir o investimento financeiro necessário para pagar a mão de obra, pagar a matéria-prima, realizar todo esse trabalho. Então, é interessante que ao ler esse livro, quando eu penso sobre toda a logística que é feita das viagens espaciais, né, inclusive tem diversos documentários que facilmente você pode encontrar no YouTube, de toda a logística que é realmente uma logística muito grande e muito custosa financeiramente. Não é algo fácil, não é algo que ocorre do dia para a noite.
O homem para ir à Lua, quer seja no passado, com o Neil Armstrong e os outros dois companheiros dele, quer seja hoje em dia, não é algo que simplesmente embarque num ônibus espacial, num foguete e vai direto para a Lua. Exige um trabalho de várias mãos e de várias mentes. Exige um trabalho que envolve diversos recursos e muito tempo. Por isso que a gente sempre vê testes e mais testes sendo feitos. Por isso que a gente vê diversas missões aí que são abortadas ou mesmo que falham. Diversas missões que têm previsão de acontecer num período e depois não ocorre. Quando a gente lê toda essa trajetória dos membros do Gun Club e da busca deles por mão de obra, por recursos, pela realização desse empreendimento, a gente tem um pouco de noção sobre como é trabalhoso somente ir à Lua. Quanto mais ir a Marte, quanto mais enviar sondas para explorar os planetas mais para a borda do nosso sistema solar. Quanto mais explorar o universo como um todo, né? E o que a gente pode aprender ou mesmo ensinar com esse livro? O que vocês podem aprender e ensinar com esse livro da Terra-Lua? Eu anotei aqui alguns assuntos que podem ser ensinados através do conteúdo desse livro, ou mesmo podem ser aprofundados através da história que Júlio Verne desenvolve nesse livro da Terra-Lua. Por exemplo, vocês podem tratar sobre medidas de peso e massa, como eu disse, né? Comprimento e altura, essa questão de quilos, toneladas, metros, centímetros, quilômetros, e medidas de tempo também, minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, enfim, todas essas medidas são exploradas e apresentadas ao longo de todo o livro. Tem alguns capítulos que se aprofundam um pouco mais nessas medidas, inclusive também medidas de temperatura na Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Se não me engano, o autor só cita a Celsius e a Kelvin, mas dentro dessa questão de medidas de temperatura existem essas três medições. Não me lembro se existe algum outro parâmetro ou algum outro tipo de medida em relação às temperaturas. Também fala da questão dos elementos químicos, dos diferentes tipos de metais e como eles são aplicados e utilizados, né? Tanto na obra, quanto também você pode pegar o que é apresentado na obra e trazer para o mundo real. Como o ferro é utilizado, como o alumínio é utilizado. Porque nesse empreendimento deles enviarem um projétil à Lua, eles ficam pensando no material que vai ser empregado no canhão e no material que vai ser empregado no projétil. Esse projétil vai ser de quê? Quais ligas metálicas vai envolver? Qual a proporção que vai envolver? Como vai ser o processo de fundição desse metal, desse projétil e por aí vai. Então acaba envolvendo diversas questões de química, tanto dos elementos químicos, especialmente dos metais em si, quanto também de diversos processos envolvendo química, por exemplo, combustão e reações químicas também. Tem a questão da geografia, que é amplamente explorada no livro. Tem alguns capítulos que basicamente são aulas de geografia ao longo de 2, 3 capítulos seguidos dentro desse livro. Também o autor ele cita, né, diversos personagens reais da história da ciência e também personagens fictícios, mas é interessante que ele de fato, quando eu estava lendo a biografia dele ou detalhes da biografia dele, é dito que Júlio Verne ele não viveu tudo que ele escreveu. A gente, quando costuma conhecer diversos autores aí e obras, a gente descobre, né, que muitos desses autores viveram muito daquilo do que eles escreveram, ou mesmo se inspiraram para escrever. Por exemplo, eu gosto muito da franquia de Star Trek. Star Trek foi criado por Gene Roddenberry e ele foi um policial, foi piloto de avião, ou seja, temáticas e vivências que afetaram e influenciaram a obra dele. Para quem acompanha Star Trek, especialmente a série original, vai ver muita temática policial, de investigação envolvido, muita temática aeroespacial envolvida também. Então é interessante ver como a vida de um autor influencia as suas obras. Suas obras permeadas
por coisas que aconteceram na vida do autor, por coisas que ele viveu, por coisas que ele viu e experimentou. E não seria diferente nas obras do Júlio Verne, mas é interessante que ele não viveu tudo o que escreveu. Tem muita coisa que ele escreve em detalhes ou com uma riqueza de detalhes imensa porque ele pesquisou bastante sobre isso. E ele trata sobre história da ciência, como a indústria bélica e militar contribui no avanço da tecnologia e no avanço da ciência. Inclusive, nós hoje em dia temos a internet. A internet, para quem não sabe, é um fruto direto do desenvolvimento da indústria bélica e militar. Fora várias outras invenções e várias outras tecnologias que a gente tem hoje em dia, que vem como fruto direto dessa indústria. E também vem como fruto direto da indústria aeroespacial. Inclusive isso, né? Essas telas que a gente tem hoje em dia no celular de somente dar um toque, que é chamada touchscreen, vem como fruto do desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. Antes a gente utilizava telefones de tecla. Hoje em dia quem é mais jovem, é adolescente, de 15 anos para baixo, eu acho que nunca tenha pegado num telefone de teclas, a não ser um telefone fixo, né? Que hoje em dia ainda existe muito telefone fixo por aí que tem teclas, mas durante um certo tempo era muito comum a venda de telefones celulares com teclas. Hoje em dia o mais comum e normal é justamente a gente ter acesso a esses celulares sem teclas com uma tela touchscreen. E essa tecnologia vem desse desenvolvimento da tecnologia aeroespacial. Também fala sobre a história da astronomia, sobre a Lua. O autor ele fala sobre a Lua com uma riqueza de detalhes imensa. Inclusive, pessoal, eu desenvolvi um estudo aí que vocês podem utilizar com seus filhos e com seus alunos sobre a Lua e com diversos outros recursos de filmes, de livros, né, para vocês estarem se aprofundando nessa temática de estudo sobre a Lua, sobre o nosso satélite natural e até mesmo sobre os satélites naturais dos outros planetas do nosso sistema solar. Também ele fala no livro e trata da questão do trabalho de divulgação científica. No caso da história em si, de todo esse empreendimento do Gun Club, fala sobre como os jornais e as revistas realizaram um trabalho de divulgação científica imensa nos Estados Unidos e no mundo todo, divulgando tudo o que eles estavam fazendo e tudo o que eles estavam realizando, desenvolvendo, as dificuldades, tudo o que eles diziam e por aí vai. Hoje em dia a gente não vê isso muito, pelo menos aqui não no Brasil, né? Existem diversas publicações científicas aqui no Brasil, diversas revistas e jornais e programas de TV que se ocupam com esse trabalho de divulgação científica, mas é pouca ou não é muito conhecida. Quando eu era criança, né, eu passei a conhecer muito de ciência através de alguns programas da TV Futura ou da TV Cultura e também de um programa da Rede Globo, o Globo Ciência, que para mim era fantástico. Infelizmente, com o tempo, né, essas redes em emissoras foram perdendo um pouco de destaque que tinham antigamente, e esse programa Globo Ciência também foi deixando de ser exibido. Hoje em dia não é mais exibido, infelizmente. Mas mesmo aqui no Brasil a gente vê diversas iniciativas de divulgação científica, especialmente no YouTube. Tem diversos grandes canais no YouTube que realizam e se ocupam desse trabalho. E na história de Júlio Verne, diversos jornais e jornalistas se ocupavam desse trabalho também. A temática da corrida espacial ou da Guerra Fria, que é um assunto de geografia e de história, também é de certa forma apresentada nesse livro de Júlio Verne, em torno da página 46. Na história, no enredo da história, né, é basicamente uma corrida espacial entre os Estados Unidos e a China e a Rússia, o que não diferencia da vida real, né? A Guerra Fria e a corrida espacial da vida real, da realidade, foi uma corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, antiga União Soviética, mas entre esses dois países. Júlio Verne, aí prevendo o futuro de certa forma, né? Também a temática do criacionismo é citada diversas vezes nessa obra, especialmente na página 48, na página 49, 121, 128 e 156.
Por diversas vezes, como eu disse no início da live, Júlio Verne faz diversas referências ao criacionismo e especialmente o criacionismo bíblico. Ele também faz referências, né, à teoria da evolução. Tem um dos capítulos que ele introduz, né, de certa forma como se fosse falando ou declarando, né, fazendo a declaração de fé dos evolucionistas, mas ao longo de toda a obra dele, ele deixa entender e deixa claro que acredita no criacionismo bíblico. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer até um post com os trechos específicos que ele destaca essa questão do criacionismo e especialmente do criacionismo bíblico. Também fala sobre a questão dos telescópios. Na página 52, ele fala sobre como a atmosfera influencia na observação astronômica. Se a gente observar do nível do mar para regiões mais montanhosas, né, ou mais altas, a diferença na observação vai ser evidente e imensa, né? E diversos fatores atmosféricos podem atrapalhar nessa observação. Por isso, hoje em dia a gente tem telescópios espaciais, ou seja, fora do solo terrestre e fora da atmosfera terrestre também. Além disso, tem a questão do Armstrong que eu citei anteriormente, né, que é um personagem da história e também um dos primeiros homens a pisarem na Lua, na vida real. Tem a questão da refração e da reflexão, do ensino de óptica, né, que em torno da página 167 a gente vê. O autor explora bastante a temática, a disciplina de matemática, apresenta questões envolvendo frações, números decimais, potenciação e vários outros conceitos e vários outros assuntos, né, ou questões de matemática. Então, para mim, como estudante de matemática, é um recurso valioso, né, para o ensino de matemática. E para os pais que estão ensinando matemática com seus filhos, vai ser um livro muito útil também, não somente no ensino de ciências, mas também no ensino de matemática e também no próprio processo de alfabetização ou desenvolvimento da fluência em leitura. Também tem a questão de lixo espacial e dos riscos da exploração espacial, em torno da página 73, da manipulação da mídia e de fake news. Hoje em dia a gente vê muito falando de fake news, mas já no livro de Júlio Verne, há mais de 100 anos atrás, ou seja, mais de um século atrás, já ocorria esse lance de fake news. O pessoal já manipulava a mídia e a imprensa para desenvolver narrativas que eram mentirosas e enganosas. No caso da história, quem faz isso é o Capitão Nicholl, ou Nicholl, por justamente ele ter uma inveja imensa ou mesmo um orgulho e uma rixa com o presidente Barbicane. Aí, por conta dessa inveja, desse orgulho dele, dessa rixa dele com Barbicane, ele faz tudo isso, ele investe dinheiro para que a mídia seja manipulada, para que a imprensa seja manipulada e seja tendenciosa, de maneira a frustrar a iniciativa do Gun Club, de maneira a frustrar esse empreendimento de enviarem um projétil à Lua. Mas ao longo da história tudo isso vai mudando, né? Também explora a temática das moedas de cada país. Em torno da página 85 vocês vão ver as moedas de cada país, né? Também fala sobre aprender ciências para entender o mundo, em torno da página 88. Nesse empreendimento do Gun Club, fica tão famoso no mundo todo, né, que o pessoal começa a procurar revistas, livros e enciclopédias de geografia e de astronomia para entender tudo aquilo, para entender como é que eles fariam um projétil chegar à Lua, para entender sobre a Lua. Então, esse processo de aprender ciências nos ajuda a entender melhor o mundo. O ensino de ciências aos seus filhos, o ensino de ciências aos seus alunos, vai ajudar eles a entenderem melhor o mundo. Por exemplo, a gente viveu um período recente de pandemia e de vacinação. No processo de ensinar ciências, a gente pode utilizar dessas coisas ou mesmo pode relembrar, né, outros eventos de pandemia, endemia, doenças, vacinas e tudo mais que ocorreram no passado para ensinar aos nossos filhos, para ensinar eles a como encarar outros momentos que possivelmente virão no futuro diante de tudo isso que a gente já viveu.
Além disso tudo também, como eu disse, tem a questão de medidas de temperatura, na página 90. Como nascem e se desenvolvem as cidades, olha aí, outro assunto de história e também de geografia, em torno da página 107. Todo esse empreendimento do Gun Club faz-se surgir uma nova cidade, né, e se desenvolver toda uma cidade, toda uma região, por conta dessa iniciativa deles. É interessante como eles exploram essa questão do surgimento de cidades e de como as cidades florescem. Também, os primeiros astronautas foram 3, na história foram 3 e na vida real também foram 3. Na história foram Michael Ardan, Barbie Kane e o Capitão Nichol, ou Nickel. E na vida real também foram 3 homens que foram para a Lua. Também é explorada a questão de animais que foram enviados, né, em missões espaciais no livro, e também na vida real, também alguns animais foram enviados à Lua, como é o caso da cadela Laika, né, pela União Soviética, e também de macacos e de outros animais, e também de seres microscópicos, né, como é o caso dos tardígrados. E na página 132 fala sobre os seres vivos que são extremófilos, ou seja, que eles vivem e sobrevivem em condições extremas de temperatura, de pressão, de calor e por aí vai. Na página 133 fala sobre o formato da Terra. Júlio Verne não era terraplanista. Ele defendia e explicou no livro que a Terra tem um formato esférico, né? Também explora na página 135 a questão do ensino clássico. Olha aí, para quem está aplicando a educação clássica cristã com seus filhos, em torno da página 135, essa questão da retórica e da lógica é amplamente explorada, especialmente pelo personagem do Michael Ardan. Vocês vão ver debate, réplica, tréplica e por aí vai, toda uma argumentação, e também até mesmo eles apresentado, né, alguns conceitos envolvendo essa questão do debate, por exemplo, argumentos ad hominem, ou seja, que atacam não o argumento do meu opositor, mas atacam diretamente o meu opositor. Isso também é explorado nessa obra. O método científico, a experimentação científica, em torno da página 157, Animais indo ao espaço, como eu disse, em torno da página 157. Por que estudar geografia, em torno da página 175. E, por último, né, tem vários outros assuntos que eu poderia explorar aqui nessa live, né, para vocês e apresentar aqui nessa live. Mas, por último, eu gostaria de recomendar algumas atividades que vocês podem fazer com os seus filhos e com os seus alunos a partir da leitura desse livro, desse primeiro livro do nosso café literário, do nosso clube de leitura. A partir da leitura desse livro, vocês podem realizar 3 simples atividades com os filhos ou alunos de vocês. Primeira, a atividade da leitura. Ainda que os filhos de vocês não saibam ler, sejam alfabetizados, vocês podem praticar a leitura em voz alta. Inclusive, sobre leitura em voz alta, eu recomendo esse livro aqui, A Família Leitora, da Sarah Mackenzie, da editora Trinitas. É um excelente manual sobre a prática de leitura em voz alta, sobre como criar um clube de leitura e vários outros assuntos envolvendo essa questão da leitura. Então, a primeira atividade é realizar a leitura em voz alta, quer os seus filhos ou alunos sejam alfabetizados ou não ainda, e também incentivá-los, né, a lerem esse livro. Como vocês podem ver, ó, é um livro fininho, a grossura do meu dedo. Mas vejam esse livro aqui, ó. Ou seja, Da Terra à Lua é o livro mais fácil, mais rápido e mais simples de se ler do Júlio Verne. No nosso clube de leitura teve alguns pais, algumas mães, né, que tiveram dificuldade de ler, ou mesmo com seus filhos tiveram dificuldade por não entenderem algumas palavras. Aí daí, dessa dificuldade surge outra atividade direta e indireta, né? Bora pesquisar o significado de palavras que a gente desconhece, que são apresentadas nesse livro. Bora enriquecer mais ainda o nosso vocabulário, bora aprofundar o nosso vocabulário. Então vocês podem, com os filhos de vocês ou com os alunos de vocês, olha,
As palavras que a gente não entendeu, as palavras que a gente não sabe, bora anotar numa folhinha e bora pesquisar. Tudo isso vai enriquecendo esse processo e essa atividade de leitura. E outra atividade, né, que surge nesse processo de leitura é a atividade de pesquisa. Os diversos assuntos que eu apresentei aqui com as páginas e os assuntos que são apresentados em cada uma dessas páginas, vocês podem trabalhar com os filhos de vocês pesquisando sobre esses assuntos. Por exemplo, olha filho, olha fulano, a gente nesse capítulo foi apresentado a questão dos extremófilos, dos seres vivos que habitam, né, e vivem e sobrevivem em condições extremas. Bora pesquisar sobre quais seres vivos são extremófilos? Bora pesquisar sobre quem foram os primeiros astronautas. Vamos pesquisar sobre como nasceram as grandes cidades e como elas se desenvolveram, por exemplo, Nova York, Londres, Jerusalém, e várias outras cidades aí do mundo e até mesmo grandes cidades do Brasil. E vários outros assuntos que são explorados em cada capítulo desse livro pode virar assunto de pesquisa para os filhos de vocês, ou mesmo assuntos para não somente eles pesquisarem, mas também resumirem. E por último, como terceira atividade que vocês podem desenvolver com os filhos e alunos de vocês a partir dessa leitura, é a atividade da narração e descrição. Basicamente, enquanto vocês leem com os filhos de vocês, ou eles leem, né, esse livro, eles narrarem para vocês, ou mesmo para outras pessoas, o que eles estão lendo, o que eles estão observando, o que eles estão aprendendo, o que está sendo trazido à mente deles enquanto eles fazem essa leitura. Mas basicamente e essencialmente é eles narrarem cada capítulo que eles estão lendo e também desenvolverem, né, a prática da descrição, quer seja descrição oral ou quer seja descrição escrita, né, de descrever, por exemplo, uma paisagem, descrever um acontecimento, descrever um ambiente, descrever um assunto que eles estão estudando de maneira oral e de maneira escrita. Então, basicamente, são essas as 3 atividades que vocês podem desenvolver com os filhos de vocês a partir da leitura desse livro. A leitura, a pesquisa e a narração ou descrição e descrição, né? Ou seja, narrar e descrever o que eles estão lendo, o que eles estão pesquisando, o que eles estão observando, o que eles estão sentindo, né? E cada uma dessas atividades vai trazer diversos benefícios intelectuais, mas também pessoais para eles. Por exemplo, eles desenvolvendo a capacidade de narração e descrição vai ser muito, muito útil no relacionamento de pais e filhos, porque, por exemplo, nós somos seres relacionais e também somos seres emotivos e sentimentais. Ao lidar com os nossos filhos, por exemplo, nós vamos precisar pedir desculpa, pedir perdão, procurar saber como eles estão, perceber como eles estão se sentindo e ouvi-los também. Então, consequentemente, se eles desenvolvem a capacidade de narração e descrição ao ler um livro como esse, ao realizar um trabalho intelectual de pesquisa, de leitura, esse trabalho intelectual vai se tornar muito mais fácil e muito mais tranquilo o processo de conversa e de relacionamento entre vocês. De, por exemplo, eles descreverem como estão se sentindo, descreverem o que preocupa eles, os desafios e dificuldades que estão enfrentando. Então, para resumir, galera, essa live a gente comentou sobre o livro Da Terra à Lua, de Júlio Verne, e após essa leitura, vamos estar iniciando a leitura desse outro livro de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, um livro um pouco mais denso do que Da Terra à Lua, mas basicamente é isso. Eu espero que essa live, essa primeira leitura, né, beneficie a vida de vocês, a família de vocês, os seus filhos, os seus alunos, de diversas formas, tanto intelectualmente, mas também traga os diversos benefícios que a boa e verdadeira educação traz ao nosso coração e à nossa mente. E no demais, qualquer dúvida podem mandar aí nas caixinhas de pergunta que eu sempre abro, no direct, no nosso grupo do Café Literário no WhatsApp, enfim,
nos diversos meios aí, né, que temos para nos comunicarmos. No demais, que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, uma boa sexta-feira e um bom final de semana, e até a próxima leitura. Eu convido cada um de vocês que está assistindo ou que quer seja ao vivo, quer esteja assistindo a gravação dessa live, a nos acompanhar nas próximas leituras. Depois desse livro de Júlio Verne, eu estou pensando em dar uma mesclada com um livro sobre dinossauros de Arthur Conan Doyle, que é o mesmo autor e criador de Sherlock Holmes. Então, convido vocês e desde já agradeço por quem nos acompanhou ao vivo e por quem acompanha o nosso trabalho aqui também. Essa live vai estar hoje aqui no nosso perfil, mas depois eu vou publicá-la lá no nosso canal no YouTube, até para facilitar a visualização de quem quer assistir e acompanhar melhor, né, o trabalho que eu tenho realizado. No demais, agradeço a cada um de vocês e que Deus os abençoe, pessoal. Até a próxima.